A princípio, eu confesso que as instruções e o que eu vou falar nesse áudio, eu deveria falar apenas para a nossa equipe de obreiros. Mas depois comecei a pensar bem e eu vi que como o tempo se abrevia e como o tempo da igreja na terra está terminando, não falta muito tempo para se cumprir inúmeras profecias, então eu vi que era necessário eu passar o que eu vou passar agora de uma maneira aberta, para toda a lista de transmissão do Pão Nosso. E eu encontrei umas palavras em 2 Coríntios capítulo 6, do apóstolo Paulo, que tem muito a ver com o que eu estou sentindo e com o que eu precisava falar. A aliança, ela é formada sempre por dois lados, né? Quando você vê um casal que realmente é aliançado, aquilo não é fruto do trabalho só de uma pessoa, é fruto do empenho e do trabalho dos dois. Quando você vê uma amizade, quando você vê um companheirismo verdadeiro entre duas pessoas, aquilo jamais poderia ser atribuído, o êxito, ao empenho apenas de uma das partes. Toda aliança é formada por empenho dos dois lados. E eu tenho percebido um sentimento estranho, às vezes, na vida de alguns, não falo de todos, graças a Deus não são todos que têm esse sentimento, mas alguns, eles dão uma impressão de que a aliança, para ela ser formada, ela tem que ser sempre um esforço dos outros e não deles. Principalmente eu, como pastor, eu sinto isso, que às vezes eu estou ali buscando uma aliança com uma pessoa, tentando me aproximar para ajudar aquela pessoa em curas, em crescimento espiritual, maturidade, e aí eu me pego me esforçando sem que esse esforço seja demonstrado pela outra pessoa também. E isso é uma coisa muito errada, né? Porque com a mesma medida com que nós medirmos, nós também devemos esperar ser medidos, né? Quando a gente tenta se esforçar para formar uma aliança, para receber uma bênção de Deus, para receber um esclarecimento, principalmente quando se trata de cura emocional, cura de problemas emocionais, isso requer um trabalho mútuo, isso requer um esforço conjunto para que isso aconteça. Jamais você vai encontrar um caso em que Cristo libertou uma pessoa sem aquela pessoa estar totalmente comprometida com a libertação dela. Jamais. Isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer um caso de cura, de libertação, sem que a pessoa que vai receber isso, ela esteja 100% comprometida com aquilo que ela precisa receber. Não vai acontecer, porque Deus não trabalha nisso. E às vezes eu percebo isso, sabe? Pessoas acreditando que os outros têm que se esforçar, o pastor tem que vir atrás de mim, o diácono, a diaconisa tem que vir atrás de mim, né? As pessoas têm que vir atrás de mim. E eu me lembro de Jesus falando assim, Mateus 11, 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas a atitude é, vinde a mim. Você percebe esse convite de Jesus para as pessoas, dizendo, tome uma atitude, venha, se levante, faça a sua parte. E aí, lendo 2 Coríntios, aliás, lendo as duas cartas aos Coríntios, você percebe que eles tinham esse negócio.
de achar que o apóstolo Paulo tinha que ser o grande pilar da aliança com eles. E repare as palavras do apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Olha a exortação dele, ó. Não acolha a graça de Deus de maneira inútil, porquanto diz o Senhor: eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. E mais do que nunca, né, gente? Falando aqui, mais do que nunca eu posso afirmar isso, né? Agora é o tempo da salvação. Esse é o tempo propício. Versículo 3. Não damos motivos de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns. Versículo 6, em pureza, conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque como na defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por boa reputação, tidos como desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos. Versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, felizes, pobres, mas enriquecendo a muitas pessoas, nada tendo, mas tudo possuindo. Aí, olha o que ele fala no versículo 11 e no versículo 12. Ó irmãos de Corinto, temos falado francamente, abertamente convosco. Nosso coração está aberto. Nosso amor fraternal por vós não está restrito. Contudo, vocês têm limitado o vosso afeto para conosco. Tem uma versão que esse versículo 12 diz assim, ó, o nosso coração está aberto para vocês, contudo, o vosso coração não está aberto para nós. Sabe, lendo isso daqui, eu identifiquei esse mesmo sentimento no meu coração. Graças a Deus não são todos, tem pessoas recebendo milagres incríveis, libertação incrível, uma coisa linda o que Jesus está fazendo na vida de muitas pessoas e na minha vida também, mas eu gostaria que os irmãos que estão me ouvindo agora entendessem que eu também sou discípulo. Não é só você que é uma ovelha, eu também sou ovelha. Não é só você que precisa de cura, eu também preciso de cura. Sabe, se você já esteve perto de pastores, líderes, que eles querem passar uma imagem de que eles são indestrutíveis, pois bem, eu não sou esse tipo de pastor. Se eu te considero, se eu faço aliança com você, se eu oro por você, se eu me esforço para te ajudar, então eu espero a mesma coisa em troca, como retribuição. Então, o que nós vemos aqui nessa fala do apóstolo Paulo? Paulo
deixa bem claro, olha, nosso coração está aberto, ó Coríntios, mas e o vosso? Né? A gente vê a palavra dizendo o seguinte, né? Em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, queridos, pense nos dois lados. Não pense só no seu ponto de vista. Sabe, toda cura, toda libertação, todo estabelecimento da verdade na vida de uma pessoa requer esforço de todos. Não requer só da parte de Deus. Não requer só da parte de um pastor. Requer da parte, principalmente, de quem vai receber aquela libertação. É claro que se você está me ouvindo e você fala, pastor Luiz Fernando, eu não preciso de ajuda. A minha vida está 100%. Glória a Deus por isso. Amém. Amém. Agora, querido, querida, se você está tampando o sol com a peneira, se você precisa sim de ajuda, e fica esperando que os outros façam tudo, então tem alguma coisa errada. Porque o mais interessado é você. A mais interessada é você, querida. Então, é isso que eu queria compartilhar no Pão Nosso de hoje. Pense sobre isso. Pense, será que eu estou comprometido com a minha libertação? Faça essa pergunta para você mesmo. Será que eu quero? Será que eu estou medindo o valor daquilo que Deus está me chamando para viver? Ou será que eu estou querendo que um homem, que uma mulher, que um ministro, ou que o próprio Espírito Santo tome conta de tudo? Será que é isso? Responda para você mesmo. Graças a Deus, essa palavra, ela não é para todos. Tem muita gente comprometida, muita gente linda, tomando posse de coisas tremendas da parte de Deus. Mas eu vejo, gente, outros se comportando como esses coríntios aqui, sabe? Com medo, escondidos, não se lança, não busca como deveria. E quando a bomba estoura, quando a casa cai, sabe o que eles falam? O pastor não me amou, a igreja não me acolheu, ninguém me ajudou. Ou pior, se Deus me amasse mesmo, não estava acontecendo isso na minha vida. Ora, meu amado, minha amada, vamos colocar a mão na consciência. Vamos se comprometer com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, e não é ficar dando uma de bracinho curtinho e esperando que os outros busquem aliança enquanto a gente está escondidinho nas nossas dores e nos nossos medos, porque não está sendo fácil para ninguém. Está entendendo o que eu estou falando? Eu também sou ovelha, eu também estou me convertendo. Eu também preciso de consideração. Eu preciso de consideração. Você já pensou se eu também não preciso da sua consideração? Você já parou para pensar se eu, como pastor, eu não preciso também de uma palavra de consideração sua? Será que você pensa que eu sou alguma espécie de avatar? Não sou. Eu também preciso. Como Paulo precisava e abriu o coração dele com os coríntios. Pense no pão nosso de hoje, tá bom? Pai maravilhoso, peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a trabalhar no mesmo propósito, para que enquanto uns se esforçam, outros não fiquem, Senhor, aquém daquilo que o Senhor está chamando eles para viver. Pai, vem esclarecer a tua vontade para todos nós, para que o corpo de Cristo cresça, com a justa operação de todas as partes, para que cada membro do corpo, Pai, avance e se apodere daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Ó Espírito Santo, vem fazer com que esse sentimento seja mútuo, com que todos estejam na mesma visão e no mesmo propósito. Nós te agradecemos, te agradeço pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém.